estamos em mais um vídeo no nosso Café Literário com Beatriz Hoffmann. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para você que é escritor. Como desenvolver os personagens. Então, você já parou no meio da história e pensou assim, nossa, mas o que eu posso botar mais nesse personagem que eu estou esquecendo? Então, se você fazer um mapa mental antes de começar a escrever essa história, isso pode ajudar você bastante no decorrer do desenvolvimento da mesma. Eu vou te trazer algumas dicas aqui para te ajudar bastante nesse momento. Mas antes, eu quero falar com você sobre a ANE, Associação Nacional dos Escritores e Editoras. Se você não é associado ainda, entre no link abaixo e envie o seu formulário para análise. Então, gente, eu falei do mapa mental, né? É uma coisa muito usada por nós, escritores, para desenvolver a nossa história. Você pode usar o mapa mental para desenvolver toda a sua história, só que hoje eu quero falar de uma forma específica sobre desenvolvimento de personagem. Por quê? Porque o personagem, independente dele de qual seja, ele vai ajudar a narrar a sua história, principalmente se for o protagonista ou o antagonista. Então você tem que ter muita clareza do que você está escrevendo, do que você quer para o seu personagem. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber o nome do seu personagem. Você sabe? Eu vou dar um exemplo qualquer, mas antes disso eu peço que você pegue papel e caneta, porque isso vai ajudar você bastante. Você escreve no centro da folha o nome do seu personagem, como se eu colocasse o nome Helena. É um nome qualquer, mas isso vai começar a fazer você desenvolver o seu personagem. O que a Helena é, o que a Helena quer, o que a Helena deseja, o que a Helena precisa fazer para conseguir chegar ao resultado que ela deseja. Então, são coisas que você tem que saber antes mesmo de começar a escrever a sua história, porque isso vai ajudar você a fazer a história fluir. Uma coisa bem importante é isso. Primeiro, quais são as características físicas da Helena? Você vai começar a fazer flechas e vai começar a escrever. A Helena é alta, magra, gordinha, baixinha? Como são as características da Helena? Que cor é o cabelo? Olhos e por aí vai. Depois, qual é o fundo da história da Helena? Ou seja, aonde ela nasceu? Qual são o relacionamento com os pais? Mesmo que isso não esteja na história, isso vai contar muito, porque você vai ter que desenvolver o relacionamento dela com outras pessoas. Então lembre-se, você tem que saber a história dela por um todo. Como eu falei, aonde ela nasceu, como é o relacionamento com os pais, relacionamento com os amigos, como é que é? Ela é uma pessoa extrovertida, ela é uma pessoa introvertida, ela gosta de sair com os amigos, ela é uma pessoa mais fechada, tudo isso você tem que colocar. Outra coisa, como é que é a personalidade da Helena? Você já parou para pensar? Então, se você não parou para pensar isso, é uma coisa bem importante, porque você tem que saber como ela se porta, como ela age com as outras pessoas, como ela age por si própria. Ela tem algum conflito tanto interno quanto externo? É bom você ver isso também, porque isso vai ajudar a você talvez até criar conflitos com ela mesma no decorrer da sua história. Outra coisa, como é ela em relacionamentos? Ela é uma pessoa que gosta de um relacionamento mais longo? Ou ela é uma pessoa que gosta de relacionamentos mais curtos? Ela gosta de viver aventuras? Como essa pessoa, esse personagem é nessa parte? Outra coisa importante, gosta de viajar? Gosta de ficar em casa? Que tipo de lugares o seu personagem gosta de ir? Isso é importante você fazer com todos os seus personagens. Você tem que entender os seus personagens por um todo. Assim, quando você pegar todo o seu esqueleto de cada personagem para fazer o desenvolvimento da sua história, você vai ter uma ideia limpa de como cada um deles é. Outra coisa importante que você tem que ter em mente, do que o seu personagem tem medo. Não que você queira colocar ele em risco, mas são certos assuntos que as pessoas muitas vezes têm medo. Como eu falei no início do vídeo, qual é o passado desse seu personagem? Ele sofreu algum acidente? Ou ele passou por algum trauma na infância? Tudo isso são coisas importantes para você saber, porque você pode muitas vezes colocar o seu personagem em situações até mesmo que ele se sinta ameaçado, e você tem que achar outros gatilhos para desenvolver esse problema e ajudar a solucionar no final. Lembre-se que você vai ser o contador da história da vida dele. E você é quem vai narrar e desenvolver tudo o que vai acontecer com ele. Então, se tem algum conflito ou alguma coisa familiar, talvez pode ser uma boa coisa para você trabalhar em relacionamentos com esse personagem. Como, por exemplo, o seu personagem não consegue ter um relacionamento com o sexo oposto, porque teve algum trauma
com alguma pessoa do sexo oposto no passado, e você tem que simplesmente tentar driblar essas situações para dar soluções ao seu personagem. Tudo isso é importante para você, como escritor, desenvolver. Eu sei que muitas vezes pode ser complicado, pode ser difícil, mas você tem que ter isso em mente. Outra coisa, quanto mais características você colocar do seu personagem, mais fácil vai ser para você contar a sua história. Muitas vezes a gente não quer colocar para não expor, mas você não precisa trazer isso para a sua história. Você tem que trazer isso para o papel, onde você está fazendo o mapa mental do seu personagem, para você conseguir desenvolver uma história com mais leveza, com mais clareza. Isso vai ajudar você a ter também a coerência narrativa. Outra coisa bem importante, os seus personagens, eles têm que ter diferenças, eles não podem ser todos iguais, porque senão a trama fica muito cansativa, a leitura fica difícil. Então eu te dou um conselho: se você vai fazer o bonzinho, todo romantizado, coloca um personagem que dê uma quebrada nessa história, né? Se é todo sonhador, se procura pelo príncipe encantado, traz alguém que tenha um pouco mais de realismo e traga um pouco mais de naturalidade para a trama. Isso vai fazer com que você cause conflitos. Isso são pontos essenciais para você conseguir desenvolver a sua história que fique interessante. Então, uma dica bem importante que eu dou para você é aprender desde o início o que o seu protagonista quer. Entretanto, você não pode dar nada de cara para os personagens. Você tem que colocar desafios, porque isso vai fazer com que o seu personagem cresça, desenvolva e evolua. E sempre traga alguma mensagem para o seu leitor. Eu sei que muitas vezes a gente lê histórias que a gente lê assim: nossa, Alice no País das Maravilhas, procurando o seu príncipe encantado. Mas é que isso acaba ficando um pouco mais clichê e acaba todo mundo escrevendo da mesma forma. Então, quando você desenvolve o seu personagem no mapa mental, você vai conseguir trazer talvez alguma característica ou alguma situação da personalidade dele que vai ser diferente e vai ser um plus para ajudar você a desenvolver essa história e trazer alguma coisa a mais. Isso vai ajudar você na escrita e também para conseguir uma boa editora, porque, gente, querendo ou não, bons personagens fazem muita diferença no decorrer da nossa história. Eu espero que você consiga desenvolver muito os seus personagens e fazer com que cada história seja um momento lindo e mágico na leitura de muitas pessoas. E não esqueça, gente, isso são processos que vocês têm que fazer também com os ambientes, com as passagens de tempo. Tudo isso são coisas que vocês têm que desenvolver antes de criar a história. Eu sei, dá um pouco mais de trabalho? Dá. Só que a gente faz isso até no roteiro, sabe? Quando a gente vai escrever um roteiro, a gente sempre faz a outline, que a gente chama em inglês, porque isso ajuda a gente a seguir um cronograma, aonde a gente não fica confuso com o decorrer dos acontecimentos durante a escrita. Muitas vezes a gente já tem a história na cabeça, só que ela se perde no meio do caminho, porque a gente vai escrevendo e como a gente vai escrevendo, outras ideias vão surgindo. Para você não embaralhar tudo, faça o seu mapa mental de cada personagem, de cada ideia. Com isso você vai ter o esqueleto completo da sua história e vai ficar muito mais fácil a escrita. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu volto na próxima semana com muito mais. Beijinho, tchau, tchau!